Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho, mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele, mas parece não fazer nenhum sentido? O rei Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim. Deus abençoava Daniel e seus 3 amigos. Ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles 3 anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho. Eles eram 10 vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira. Acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã, ficou muito perturbado. Sabia que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite. Digam para mim o que ele significa. Mas não sabemos o que o senhor sonhou. Conte-nos o sonho e então diremos o que significa. Senão, como poderemos interpretá-lo? Nabucodonosor ficou muito zangado. Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia, precisam adivinhar o que eu sonhei. Pela segunda vez, os sábios pediram que ele dissesse o sonho. Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei, mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos. Quando ouviram a notícia, Daniel conversou com Arioque, o capitão da guarda do rei. Ele pediu que Arioque explicasse o que havia de errado. Então Daniel se apresentou ao rei. Pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite toda em oração. Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel se apressou para ir ao palácio do rei. Disse a ele exatamente o que o rei tinha visto. Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Daniel explicou o significado a Nabucodonosor. O sonho predizia o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei forte, mas algum dia seu reino perderia o poder. O rei de outra nação dominaria. Mais tarde, outro rei tomaria o poder e o rei de outra nação dominaria no lugar. Cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior. Finalmente, Deus estabeleceria o seu reino, que nunca teria fim. Nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho. Apenas o Deus de Daniel pôde fazer isso. Seu Deus é o Deus dos deuses. O rei colocou Daniel como governador de Babilônia. Nesta posição, Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao Deus do céu. De todos os sábios da Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de Deus e ele os ouviu. E Deus disse tudo o que eles precisavam saber. Deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis. Ele está pronto para lhe ajudar. Em alguns lugares do nosso mundo, há pessoas a quem não é permitido adorar onde desejam. A nossa história bíblica de hoje é sobre alguém assim. Foi ordenado a ele que não adorasse a Deus. Vejamos o que ele fez e o que Deus fez a respeito.
Correndo para um ponto onde pudessem ver a janela do quarto de Daniel, alguns dos governadores esperaram silenciosamente. Haviam enganado o rei e ele tinha assinado a lei que sugeriram. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a não ser ao rei. Depois que a lei fosse assinada e selada, ela não podia ser mudada. Será que Daniel oraria ao Deus do céu como sempre tinha feito? Eles acreditavam que sim. Sabiam que ele orava junto à janela do seu quarto pela manhã, ao meio-dia e à noite. E com ansiedade, eles esperavam apanhá-lo desobedecendo a lei. Finalmente, eles teriam uma razão para se queixar ao rei sobre Daniel. Daniel sabia que a lei que requeria que todos orassem somente ao rei estava em vigor, e ele compreendeu exatamente por que a lei tinha sido feita. Sabia que os governadores estavam tentando fazer algo, mas Daniel resolveu colocar Deus em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava conversar com Deus. Nenhuma lei que qualquer pessoa pudesse fazer o impediria de adorar a Deus em oração. Então, Daniel se dirigiu ao seu lugar de costume, abriu a janela e se ajoelhou para orar. Sim, lá está ele. Agora nós o pegamos. Os espias observaram Daniel durante todo o dia. Eles viram Daniel se ajoelhar em oração de manhã, ao meio-dia e novamente à noite. Na manhã do dia seguinte, os governadores correram para o palácio. Ó rei, vive para sempre. Sua majestade não fez uma lei exigindo que todos orassem somente ao rei por 30 dias? O rei Dario observava o rosto dos que estavam diante dele. Ele quase podia adivinhar que eles tinham planejado alguma coisa má, e isso o preocupava. Ele esperou que eles continuassem. Rei Dario, nós encontramos alguém que desrespeitou a sua lei. Daniel continuou orando a seu Deus. Ele transgrediu a lei. O rei imediatamente compreendeu por que os homens tinham esperado tão ansiosos para que a lei fosse assinada. Ele compreendeu agora que tinha sido enganado. Não havia, porém, nada que pudesse ser feito. A lei que o rei tinha assinado e selado não podia ser mudada. Com tristeza, o rei ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Daniel, que o seu Deus o livre. Naquela noite, o rei Dario não conseguiu dormir. Quando os primeiros raios de sol atingiram os muros do palácio, apressadamente ele se dirigiu à cova dos leões. Daniel, você está vivo? Seu Deus o salvou? Ainda dentro da cova dos leões, Daniel respeitosamente respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ele está vivo. Ele está vivo. Depressa, homens. Tirem Daniel de lá. As pessoas em volta de Daniel viram o amor e o poder de Deus, porque Daniel tinha sido fiel em seu horário de oração e seu culto diário. Eles viram que o nosso Deus responde às orações. Daniel sabia que podia confiar em Deus, não importava o que acontecesse. E você pode demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercam através da sua fervorosa oração? Você está seguro de que Deus ouve as suas orações e as responde? Confie em Deus, não importa o que aconteça.